Todo mundo já ouviu a expressão botar o carro na frente dos bois. E é basicamente quando você tenta antecipar alguma coisa, bota as coisas fora de ordem e aquilo ou não anda ou anda errado e acaba não tendo o proveito, o destino, a eficiência que se espera. E é isso que, ao que parece, que a mesa diretora do Conselho está fazendo em relação à SAF. E eu vou explicar a vocês porque a SAF ela está sob ameaça de atrasar ainda mais. Nesta terça-feira, saiu um comunicado, uma convocatória do Conselho de Administração do Confiança, da direção do Conselho de Administração, convocando uma reunião com os investidores da SAF e a possível aprovação dessa SAF a partir dessa reunião. E do que se trata essa reunião? Essa reunião se trata de uma nova apresentação da proposta, já que a proposta foi apresentada em julho. Ela teve algumas anotações, alguns apontamentos da comissão, e aí que fez uma contraproposta, e o resultado dessa negociação vai ser falado agora. Gilson Júnior, vice-presidente do Confiança, já tinha explicado isso na entrevista que ele deu ao canal do Confiança, né, a TV Dragão. Então se esperava que essa reunião fosse apenas uma apresentação para que os conselheiros e o grupo responsável pela elaboração da SAF ouvisse essa contraproposta. No entanto, hoje saiu a convocatória dessa reunião do Conselho, já falando na possibilidade ou não de aprovar aquela proposta, ou seja, eles iriam ouvir a posição dos investidores e numa tarde iriam aprovar. Detalhe que essa convocação não foi costurada com as 11 pessoas que fazem parte da comissão que avaliam a SAF, pelo menos foi isso que foi me falado por um conselheiro, e aí está nessa questão. Se isso não for mudado, essa questão pode ser judicializada. Afinal de contas, os trâmites que são estatutários, não é só uma burocracia, estão sendo rompidos. E se isso for judicializado, pode ser que um processo que está na reta final de conclusão, mas que não precisa muita pressa, possa ser atrasado ainda mais. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju e vamos falar aqui de confusão, tretas e afins sobre a SAF do Confiança. Eu já expliquei basicamente, já dei o preâmbulo, mas para continuar você tem que deixar o like. Deixa o like nesse vídeo, me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais azulinos e azulinas. E deixa seu comentário aí, como você está acompanhando essa polêmica toda essa semana. Nervosíssimo, a gente achou que ia ser uma semana de balanço da temporada, olhar como é que tá a Série B, os quadrangulares, mas tem eleição, agora tem essa bomba da SAF, enfim, muita coisa rolando aí. Deixa seu comentário. Bem, é isso. Os fatos são esses que eu narrei. Dia 20 agora, próximo sábado, começa o período eleitoral. Sexta-feira acaba a eleição, mas isso é papo para outro vídeo. E sábado vai ter essa reunião aí com os investidores da SAF, podendo já aprovar. Parte do conselho diz que se essa convocatória for mantida do jeito que está, isso pode ser judicializado. E isso sendo judicializado, o processo da SAF pode se arrastar, demorar ou até mesmo não existir. Não sei como os investidores entenderiam esse movimento, essa disputa interna dentro do Conselho do Confiança. E aí o que eu lamento nisso tudo é que o processo de construção da SAF do Confiança, ele seria, se continuasse tudo certo, um dos exemplos no Brasil. Isso não significaria que a SAF daria certo, mas todo o processo de discussão, a gente pode recapitular isso, né? Quando chegou a ventilação em janeiro, e aí o Rodolfo Landim se apresentou como um capitão de um grupo de investidores sergipanos, basicamente, parece que tem outros além de Sergipe, mas em sua maioria são sergipanos, que seriam capitaneados por Rodolfo Landim, para construir a SAF do Confiança. Esse processo recebeu visitas, recebeu propostas, captação de novos investidores, alguns até desistiram no meio do caminho. Veio um novo Estatuto do Confiança, aprovado em maio, dia 1º de maio, dia de aniversário do clube, dia do trabalhador. Um estatuto que trazia aqui uma empresa seria contratada para fazer toda a avaliação do valor de mercado do Confiança, que a partir dessa avaliação dessa empresa, seriam 2 empresas e o melhor projeto seria abraçado pelo conselho. E a partir da análise dessa empresa, receberíamos as propostas, casaria as propostas
entre o que os investidores entregaram e o que a empresa diz. Um grupo de 11 conselheiros iriam avaliar essa proposta para chegar no melhor, tanto para os investidores como para o Confiança. Um processo que aconteceu em um ritmo ok, não foi um ritmo muito lento, mas também não foi acelerado. Aconteceu ao longo de toda a temporada 2025. É uma SAF com bastante discussão, sem os arroubos, sem dizer, ó, tem que ir, vai do jeito que vai. E agora chegaria o ponto de, dada a proposta, feitas os apontamentos pela comissão e tentar fechar uma versão final, acontece esse atropelo às vésperas de um processo eleitoral, antes de iniciar a temporada. Então, todo um processo que vinha bem até agora acaba podendo ser atropelado. Eu espero que não, por conta dessa atrapalhada aí na convocação da reunião do conselho. Não vou aqui loucubrar se alguém tem interesses por trás, e isso não tem dinheiro para pagar advogado, o processinho vai vir aí, então estou narrando os fatos e estou lamentando que isso aconteça. O que eu espero é que esse processo seja retomado do jeito que estava, porque era um processo democrático, era um processo transparente. Dentro do que dá para ser transparente, a proposta tem questões de sigilo, que os conselheiros que tiveram acesso, eles não podem revelar grandes detalhes. Aí vem uma polêmica ou outra, é 500 milhões, e depois falou, não, é 500 milhões, é o que vai circular no clube, a proposta é de 30 milhões. Aí eu já ouvi dizer que não é de 30 milhões, é mais, porque 30 milhões seria muito pouco. Enfim, eu acho que até essa discussão, essas elucubrações, essa boataria é até saudável, mostra que existe muita gente interessada e muitas pessoas estão interessadas nesse processo de transformação do clube em SAF, né, da venda da SAF para esse grupo de investidores, mas rolou esse processo aí. O que, no momento da gravação desse vídeo, o que está acontecendo? Estamos aguardando desfecho, uma possível, sei lá, talvez um acordo de cavalheiros para que mantenha a convocatória, não caia a convocatória, mas que não se coloque em votação, se ignore essa parte, ou a criação de uma nova convocatória. O fato é que precisa que os investidores venham, esses caras não moram aqui, talvez, já estão com passagem comprada, hotel, vão vir para cá, faz a reunião, apresenta os seus conselheiros, e os conselheiros vão dizer aí em quantos dias, 10 dias, deve ter algum prazo estatutário, para eles avaliarem essa contraproposta, se achar que ela já está boa o suficiente, madura o suficiente para levar para a Assembleia de Sócios, o conselho vota, aprova e aí vai para a Assembleia de Sócios. O que não pode é você receber uma contraproposta e na mesma reunião já aprovar, sem dar tempo de analisar, de estudar, de ver os pormenores, porque não deve ser um contrato fácil de leitura, então precisa realmente de um tempo de análise. Enfim, essa foi a polêmica do dia. Ainda falaremos de eleição, que tá moendo, tem bastante coisas aí. Até sexta-feira muita coisa pode acontecer, mas vamos ver se a gente consegue falar sobre isso amanhã. Beleza? Deixa sua opinião aí e segue Dragão Gaiato, acho que é da DG, e o Conexão Azulina são quem está acompanhando isso mais de perto nas redes sociais. Eu não vou conseguir fazer esse acompanhamento. Se acontecer alguma coisa muito esdrúxula, volto aqui em um vídeo. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.